Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Lei Simplificada e hoje nós vamos falar aqui sobre os principais pontos da Lei Orgânica do município de Brasilândia de Minas. O concurso está aí, né, programado para as provas acontecerem em dezembro, então tem tempo aí para você se programar, fazer a leitura da lei seca, porque a gente sabe que cada ponto conta para a sua aprovação. Não tem como eu passar aqui todos os artigos, mas eu sempre indico que você faça a leitura da lei. E outra, eu não indico que você faça a leitura da lei um dia antes da prova, porque você não vai assimilar muita coisa, porque é um conteúdo relativamente extenso. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos continuar aqui. Eu vou passar então aqui os principais pontos e no final aqui também, quem tiver ficado até o final, eu vou mostrar aqui o nosso material, os benefícios, tudo de legal que tem no nosso material para colaborar com os seus estudos. Eu vou colocar aqui embaixo também um cronograma de estudos, de leitura diária, para você fazer a leitura da Lei Orgânica do município de Brasilândia e chegar mais bem preparado para a prova, beleza? Então vamos continuar aqui, vamos começar. Então, começa aqui pelo artigo 1º. Então, o município de Brasilândia de Minas, com autonomia político-administrativa, integra o Estado de Minas Gerais e a República Federativa do Brasil. Parágrafo único. O município se organiza e se rege por esta lei orgânica e demais leis que adotar, observados os princípios constitucionais da República do Estado. Então, né, aqui não tem muito mistério. Então, o município de Brasilândia de Minas, ele é um município que tem autonomia, ele integra o Estado de Minas Gerais e a República Federativa do Brasil. Beleza? Não tem muito mistério aqui. Artigo 2º. Todo o poder do município emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição da República e desta lei orgânica. Beleza? Então, é o povo que exerce o poder ali por meio de seus representantes, que são eleitos ou que são exercem diretamente o poder. O exercício, então vamos lá para o inciso 1º. Deixa eu só trocar essa caneta aqui e colocar uma caneta mais fina. Beleza. Então, o exercício direto do poder pelo município se dá na forma da lei orgânica, mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular no processo legislativo, participação na administração pública e ação fiscalizadora sobre a administração pública. Esse exercício aqui do poder é um prato cheio para as bancas começarem a cobrar de você. Elas podem indicar todas essas aqui e uma delas eles trocarem, colocarem outra. Então, eu coloquei aqui um bizu para você lembrar na hora. Então, exercício direto do poder é PRIPA. Então, você vai lembrar dessa pipa aqui, tá? E aí, o que é PRIPA? Então, plebiscito, referendo, iniciativa popular, participação na administração pública e ação fiscalizadora. E aí, eu vou dar só uma pincelada em cada um aqui dos conceitos de cada um aqui, para você ir mais bem entendido para a prova. Então, o que é o plebiscito? Né? Então, você vai lembrar que de pré é uma consulta popular feita antes da criação de uma lei. Então, plebiscito. Então, é uma consulta prévia antes da criação de uma lei, beleza? Aí vamos para o próximo aqui, ó, referendo. Então, o referendo já quer dizer uma consulta feita depois que uma lei já foi aprovada. Então, o referendo é para saber se o povo concorda ou não com a lei, ok? Iniciativa popular, aqui, é um direito que os cidadãos têm de propor leis diretamente lá para o Poder Legislativo, ok? Participação na administração pública. Essa aqui é uma forma que o cidadão lá do município, de qualquer município de Brasilândia, ele atua na gestão pública. Então, essa participação, como é que ele atua, né? Como é que ele tem essa participação? Então, ela é através da fiscalização ali, de como é que tá os gastos públicos, ele pode opinar, ele pode até ajudar na tomada de decisão, beleza? E a ação fiscalizadora, que é o direito e o dever que cada cidadão tem de ali fiscalizar os atos do governo. Então, exercício direto do poder é PRIPA. Então, lembra do plebiscito, do referendo, iniciativa popular, participação na administração pública e ação fiscalizadora. Ok? Vamos seguir.
Artigo 5º, todos são iguais perante a lei. E aí não vou ler tudo aqui não, mas você que vai estudar, você vai ler. Eu vou colocar aqui o resumo para você assimilar o artigo 5º. Então, todos são iguais perante a lei, garantindo viabilidade do direito à vida, liberdade e igualdade, segurança e propriedades. E aí vale aqui falar sobre esses três aqui. Então, os termos assegurados: direito à resposta proporcional ao agravo e indenização por dano moral, material e a imagem. Inviolável a liberdade de consciência e de crença. Beleza? Ninguém será privado de direitos de motivo de crença religiosa. Então, esse aqui é o artigo 5º, ele vai muito de encontro ali, é a Constituição Federal, tá? A Carta Magna aí do nosso país. Então, vamos lá. Seguindo aqui. Próximo artigo que eu trouxe aqui são as vedações do município de Brasilândia de Minas. Então, a primeira delas é que é vedado estabelecer ou subvencionar culto religioso, embaraçar seu funcionamento ou manter relação de dependência, salvo, olha aqui, as palavrinhas mágicas que na hora da prova eles mudam, as bancas adoram mudar para confundir você, concurseiro, salvo interesse público. E o que quer dizer isso aqui? Que o município, ele deve ser sempre neutro em relação às religiões. Ele não pode favorecer, ele não pode atrapalhar nenhum culto, não pode nem se misturar com nenhuma dessas igrejas ou cultos religiosos, a não ser salvo para ajudar o bem comum da população, tá? É só nesses casos aqui. Segundo aqui, que é recusar a fé a documento público. O que quer dizer isso? Então, que o município, ele tem que reconhecer um documento oficial como verdadeiro e que é proibido dar má fé, quer dizer, ele tem que dizer que os documentos públicos têm valor legal e devem ser aceitos pelo município. Então, se ele te dá uma certidão ali, aquilo ali é um documento que tem valor. Ele não pode recusar a fé, não, essa certidão aqui, ela não é válida, não. Ela é válida, sim. Isso aí é vedado ao município recusar a fé, documento público. Terceiro aqui, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre unidades da federação. Aí a gente tem o princípio aqui da igualdade. E o último aqui, usar recursos públicos para propaganda, política partidária ou fins estranhos à administração. Né? Então, o fim ali de propaganda sempre vai ser o interesse comum, sempre vai ser o bem comum da população. Boa, agora vamos aqui para o próximo artigo importante que eu trouxe. Aí, eu trouxe aqui na seção 2 da competência do município. Não trouxe aqui a letra da lei, mas eu trouxe aqui uma ressalva. No artigo 9º, a gente tem as competências ali de maneira geral do município, tá? Que vai do 1 até o 21. São 21 competências que o município tem. Já no artigo 10, traz as competências comuns entre o município, União e Estados. Aqui vale uma observação. Na hora da prova, eles adoram confundir. Eles colocam que é competência geral, sendo que na verdade a competência é comum entre a União e o Estado. E você tem que saber ali diferenciar. Por isso que você tem que ler. Então, eu indico muito para você ler assim, esses dois artigos, para você saber diferenciar. E eu trouxe até alguns aqui para a gente passar. Então, as competências gerais do município. Primeiramente, ele tem que prover o interesse local, lógico. Ele tem que cuidar ali do município. Tem que cuidar ali daquelas pessoas que moram ali e garantir o bem-estar daqueles habitantes. Então, aqui eu trouxe alguns aqui para vocês verem. Então, cabe a competência do município: manter relações com a União, Estados e outros municípios, organizar e executar serviços administrativos, firmar acordos e convênios, difundir seguridade social, educação, cultura, desporto, ciência e tecnologia, proteger o meio ambiente, instituir e arrecadar tributos, né? Se o município não tem dinheiro, ele não consegue investir no bem comum da população. Organizar e prestar serviços públicos de interesse local, promover ordenamento territorial e uso do solo, e por aí vai. Não trouxe todos porque
tem que ler, pessoal, tá? Tem que ler, por isso que não pode ler de uma vez, senão você vai confundir a sua cabeça. Em contrapartida, eu trouxe aqui as competências comuns que o município divide com a União e com o Estado. Então, a primeira delas, zelar pela Constituição e instituições democráticas, cuidar da saúde e assistência pública das pessoas com deficiência, proteger os bens de valor histórico, artístico e cultural, impedir a destruição de obras de arte e bens culturais, proporcionar acesso à cultura, educação e ciência, proteger o meio ambiente e preservar florestas, fauna e flora. Mas não acaba aqui. Olha aqui. São 12 competências listadas na Lei Orgânica do município de Brasilândia. Tem que ler e tem que saber diferenciar para não te confundir na hora da prova e vir uma pegadinha e você perder a questão, tá? No nosso material tem uma tabelinha bem bonitinha para você ir ali diferenciando, igual tá aqui, eu tô mostrando para você, ok? Vamos pro próximo. Aí a gente vai agora para a seção 5 da administração pública, artigo 24. A atividade de administração pública dos poderes do município e a de entidade descentralizada obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e razoabilidade. Aqui, como essa lei orgânica, ela é muito antiga, ainda não entrou aqui a eficiência, mas a gente sabe ali na Constituição Federal que a gente teve ali a entrada no novo princípio que foi da eficiência. Aqui, ó, então, vale um bizu aqui, ó. Uma palavrinha para vocês lembrarem. Os princípios da administração pública no município de Brasilândia. Então, LIMPRE ou LIMPRA, que entra essa palavra aqui, tá? Não esqueça, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e razoabilidade. Artigo 25. A administração pública direta é a que compete a qualquer órgão dos poderes do município. E aí eu trouxe junto o artigo 26. Então, a administração pública indireta é a que compete à autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, fundação pública, qualquer entidade de direito privado. Então, outra pegadinha aqui que as bancas adoram. Diferenciar o que é administração direta e o que é administração indireta. Lembra que, ó, indireta, a gente tem autarquias, sociedade de economia mista, empresas públicas, fundações e entidades de controle municipais. Então, essa galera aqui da administração direta não é a mesma da administração direta, que é exercida por qualquer órgão dos poderes do município, que a prefeitura entra aqui, beleza? Então, atenção a esse artigo 25 e 26. Próximo aqui, aí eu trouxe uma sequência aqui de artigos que trazem prazos, números importantes da sua lei que você tem que ir para a prova sabendo. E o melhor, aí eu vou fazer aqui um jabá do nosso material. No nosso material, sempre no final da nossa legislação, a gente tem uma tabela resumida, direto ao ponto, para você não ter que ficar pesquisando, caçando lá na lei, datas, períodos, números disso ou de aquilo. A gente tem uma tabela no final com o artigo e o número ali referente àquele artigo. Por exemplo, esse artigo 36 aqui, o prazo de validade do concurso público é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Tem banca que adora isso aqui, gente. Então, concurso público, 2 palavras, não é? Validade, 2 anos, prorrogável uma vez. Isso aqui, concurseiro tem que saber ao pé da letra, tem que saber isso aqui de cor e salteado. Trouxe outro aqui, artigo 40. É vedado, então não pode, acumulação de cargos públicos, permitida se houver compatibilidade de horários. Outra aqui, questão aqui interessante também, que cai bastante no concurso. Então é vedado, exceto aqui, ó, salvo. Esses casos aqui não são vedados a acumulação de cargos públicos, ou seja, a pessoa pode exercer os 2 cargos públicos, por exemplo, professor. Então, o professor ele pode dar aula numa escola municipal de manhã e numa outra escola à tarde, numa faculdade, que quer que seja. Ou então ele pode dar aula de professor ou pode ter um outro emprego, outro cargo público ali como técnico científico ou numa faculdade, num laboratório de uma faculdade é permitido 5. E é de 2 médicos. Então, o médico pode ali atender em 2 hospitais ali que haja compatibilidade de horário e um cargo não prejudique o outro. Beleza? Vamos para o próximo.
Artigo 41. Ao servidor público em exercício de mandado eletivo, aplica os seus seguintes disposições. Aí é bem legal esse quadro aqui, porque às vezes ele confunde as pessoas. Então, lá no nosso material tem esse quadrinho para você, e eu tô mostrando aqui para você assimilar e ir sabendo para a prova. Então, se o servidor público, lá no cargo dele, durante o cargo dele, ele for eleito para um cargo federal, estadual ou municipal, ele vai ter que se afastar do cargo na prefeitura de Brasilândia para exercer esses cargos aqui. Então, não tem meio termo aqui. Agora, se o servidor público for para um mandato eletivo de prefeito, ele pode optar por uma das duas remunerações, ou do cargo público na prefeitura, ou como prefeito, que é o mandato eletivo que ele foi lá eleito. Agora, se ele for eleito para um cargo de vereador, existem duas condições. Se haver compatibilidade de horário, ele vai manter o vencimento e as vantagens dos cargos, tá? Agora, se não houver compatibilidade de horário, ele vai ter que se afastar do cargo lá na prefeitura e vai ter que optar pela remuneração, ou na prefeitura ou como vereador. Beleza? Então, essa tabela aqui, a gente tem no nosso material para te ajudar, que ela é bastante importante e cai bastante em prova. Artigo 42. A lei reservará percentual de 10%, aqui, ó, dos cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência. Então, você pode saber que nesse concurso aqui de Brasilândia, tem 10% dos cargos lá para pessoa com deficiência. Artigo 47. É estável após 2 anos de efetivo exercício o servidor público nomeado em virtude de concurso público. Aqui vale um adendo. Ah, mas a Constituição Federal fala que é 3 anos. Pessoal, a Constituição Federal, ela é a nossa carta magna, ela é a nossa Constituição superior. Porém, a gente tem que chegar na prova sabendo que no Estatuto, se não houve nenhuma alteração, eu vi a última atualização da Lei Orgânica do município de Brasilândia e ainda continua como 2 anos. Então, na hora da prova, você vai marcar que servidor é estável ali na Prefeitura de Brasilândia de Minas após 2 anos, de acordo com a Lei Orgânica do município de Brasilândia de Minas. Beleza? Próximo. Artigo 50. Artigo 50, a gente entra lá no Poder Legislativo, que é exercido pela Câmara Municipal, composta de representantes do povo, eleitos para cada legislatura pelo voto direto e secreto. Mais um artigo aqui que coloca números que podem te confundir, tá? Então, continuando aqui, pessoal, tinha caído aqui, me desculpa. Então, o Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de representantes do povo, eleitos para cada legislatura pelo voto direto e secreto. Aí, eu coloquei aqui o inciso 2º, que é um inciso que fala que sobre um número importante que você também tem que saber, já que você vai fazer uma prova para o município da prefeitura do município de Brasilândia. Então, o município de Brasilândia, ele tem 11 vereadores, tá? Que vai ocorrer a posse aí a partir do 1º de janeiro de 2025. Então, já aconteceu. Mas leve esse número aqui para a prova. Número importante aqui porque pode cair ali uma questãozinha ali que pode te garantir um ponto. Artigo 69. Então, a lei orgânica pode ser emendada mediante proposta de no mínimo 1/3 dos vereadores, aí números importantes aqui que você tem que levar para a prova. Pode ser emendada por proposta do prefeito ou, no mínimo, com 5% do eleitorado do município. Números importantes, mais uma vez, eu vou ser bastante redundante aqui, porque prova de concurso adora colocar conceitos, mas adora colocar também números para confundir o candidato. Já vi prova que coloca 3%, 2%, e o candidato não tem noção nenhuma ali de qual que é esse percentual. Por isso que o nosso material tem tudo compilado, simplificado para você, na hora da prova, ter isso ó, na sua cachola. Próximo,
Vamos para o artigo 100. Ao município compete instituir. Aí aqui, eu entrei aqui no artigo de tributação, tá? Então, assim, eu acho que seja um campo mais específico para nível superior, tá bom? Então, se você vai fazer para o nível médio ali a questão a prova, eu acho que não tem muita chance de cair aqui questão de tributação, essas assim mais ligadas à economia do município. Então, para quem ficou, então, para essa parte não pulou, então compete ao município ele instituir impostos de IPTU, ITBI e ISS, taxas pelo poder de polícia ou pelo uso dos serviços públicos e contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Vale ressaltar aqui que o tributo sobrevive através da arrecadação de tributos, através da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É isso que financia ali a prefeitura funcionar, ela ter grana ali para ela investir no bem comum ali da população, beleza? Então, artigo 100 aqui, para quem quer saber mais sobre tributação. Próximo artigo que eu trouxe aqui, aí vale aqui uma dica para você. Tem muitos cargos ali de diferentes áreas que vai acontecer no concurso da Prefeitura de Brasilândia de Minas. Então, se você vai fazer a prova para a área da saúde, você tem que saber os artigos 122 e 129, tá? Eles são muito importantes, porque as bancas ali, elas também usam disso. Então, se você vai fazer ali para um cargo de médico ou de técnico de enfermagem, então, a tendência, se não for uma prova de legislação geral, a tendência é perguntar algumas questões desses incisos mais específicos referente ao seu cargo. Então, se você vai fazer a prova para um cargo da área da saúde, dá uma atenção especial aqui, o artigo 122 e 129. Agora, se você vai fazer a prova para um cargo da área de educação, dá uma atenção aqui para o artigo 135 e 142, que fala sobre diretrizes, fala sobre os princípios, fala o que a lei vai dispor. Então, no caso aqui, na seção da saúde, a lei vai dispor sobre o sistema de saúde, o conselho municipal, a fundação. Você tem que saber esses artigos mais específicos referentes ao seu cargo, porque nada mais, nada menos, você vai trabalhar ali na prefeitura e você vai ter que seguir essas diretrizes que estão ali na lei orgânica, tá bom? Aqui na área da saúde, eu trouxe aqui um artigo importante aqui, mais um número importante aqui, que é: o município aplicará anualmente 25% no mínimo da receita resultante de impostos. Então, aqueles impostos lá que eu falei, 20% do que foi arrecadado vai ser investido na educação. Mais um númerozinho aqui para você saber que a nossa tabela aqui do nosso material vai ajudar muito você. Eu vou deixar o link aqui para você ver o nosso material. Próximo, seguindo aqui, que é a lei, que é o artigo 185. Aí eu trouxe aqui, que aí são números, são datas importantes e específicas do município de Brasilândia. Então, será feriado municipal no dia 22 de maio, que vai ser o aniversário da cidade, e 22 de dezembro, que é a data de emancipação do município. E aqui, no 3, aqui ele fala que outros feriados vão acontecer de acordo com a legislação federal. Eu trouxe aqui para fins de conhecimento, você como servidor que quer trabalhar na Prefeitura de Brasilândia de Minas tem que ter conhecimento dos feriados municipais. Aí eu trouxe também aqui o artigo 189, os logradouros e estabelecimentos públicos municipais não podem receber nomes de pessoas vivas. Então, só tem que ser pessoa falecida. E não podem ter mais de 3 palavras, exceto partículas gramaticais. Partículas gramaticais de, ou, a, tá? Isso aqui não conta como nome para os logradouros e estabelecimentos lá no município de Brasilândia de Minas. Beleza? Próximo aqui, então, trouxe também aqui um artigo importante que pode ser feito uma questão aqui de maneira geral para qualquer cargo, que são os patrimônios históricos e ecológicos do município de Brasilândia de Minas que ficam tombados e submetidos a uso especial. Então, são patrimônios ali protegidos pelo município de Brasilândia, que são as matas da margem do rio Cotovelo e do rio Paracatu, a Casa Grande Clube de 22 de Maio, Serras Maravilhas e do Boqueirão,
Matas da Fazenda São Geraldo, Praia Popular Dona Dora, Cachoeiras do Córrego Tronco, Cachoeiras do Córrego Sucuri, Galpão Metálico. Pessoal, eu fiz uma pincelada assim dos principais pontos para você ter conhecimento do como que é a legislação, qual que são os artigos principais, mas você tem que ler a letra da lei. Eu vou mostrar aqui agora para vocês o nosso material especificamente para o concurso brasileiro de Minas, que é a lei simplificada, o mapa da lei, que é um resumo da lei, que vai ali direto nos principais pontos de cada artigo ali, bem resumão, e a tabela de prazo. Deixa eu ver aqui, deixa eu pausar aqui para mostrar para vocês. Então aqui, ó, mostrando por dentro o nosso material. Então, cada artigo aqui, os principais artigos, a gente faz uma simplificação, coloca em tópicos, coloca aqui em quadros para assimilar e melhorar o seu entendimento ali da legislação, tá? Isso é muito legal, isso ajuda você a ter uma assimilação melhor do conteúdo, porque às vezes ler lei seca por hora é bem chato, tá? Então aqui por dentro do nosso material, vou passar aqui, a gente tem aqui quantos artigos? Vamos ver aqui. 193 artigos, tá? Então, a legislação toda simplificada aqui, toda atualizada. Além disso, a gente tem um mapa da lei que a gente resume cada título, cada capítulo ali, o que tá falando para você estudar, para você saber o conteúdo, para você pode até ler ele primeiro antes de começar a fazer a leitura da lei, e além disso tem a tabela de prazos, que é o que eu falei para vocês, que tem o trecho da lei com prazo ali importante daquele trecho da lei, para você não ter que ficar voltando na lei sabendo, o concurso tem validade de quantos anos? Eu tenho que ir lá no artigo 36 para ver. Não, nossa tabela aqui já traz simplificado e direto ao ponto para você. Além disso, a gente tem exercícios aqui importantes, porque você tem que treinar, né, simular ali o momento da prova, beleza? Eu encerro por aqui, deixo todos os links aqui embaixo, vou deixar o link de um cronograma para você fazer a leitura da lei, o link do nosso material para você adquirir, e olha, tem tempo para estudar, não negligencia legislação, tá? Ela é importante, pode te garantir pontos importantes e inclusive fazer você sair na frente do seu concorrente. Espero te ver aí num próximo vídeo e até lá. Até mais, galera!